tarde vos amei, oh beleza. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso podcast Corandeu. E hoje nós vamos falar sobre um homem muito importante da história da igreja, sobre um pai da igreja, um teólogo, um dos maiores filósofos cristãos de todos os tempos. Sim, sobre ele, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Para compreendermos a vida desse grande homem, é importante nós entendermos que Agostinho está em um dos períodos mais importantes da história da igreja cristã. Ele está ali na transição entre a igreja antiga, entre a história antiga, entre os clássicos e também entre a igreja medieval, entre a história medieval. Portanto, para a gente compreender um pouco, precisamos olhar o pano de fundo de Agostinho, essa transição que ele passou. Agostinho é um homem do século IV, então antes dele já se passaram os pais apostólicos no século I, os pais apologistas, os pais gregos, os pais capadócios e chegamos ali então em Agostinho dentre os pais latinos. Já estava acontecendo uma grande renovação no Império Romano, agora liderado, governado pelo imperador Constantino. Um pouco antes houve-se ali a promulgação do Edito de Tolerância, onde acabou as perseguições e também já estava tendo uma liberdade de culto aos cristãos. E agora, enfim, o Edito de Milão. Nesse Edito de Milão, houve então a liberdade de culto em todo o Império Romano. É um século muito importante também, pois ali aconteceu em 325 o Concílio de Nicéia. Já havia se tendo um declínio também do Império Romano, iniciou também ali os movimentos monásticos, principalmente vindo ali de uma herança de Santo Antão. E como eu disse também, é o fim da Antiguidade Clássica. E ali surge Agostinho, um pai latino, um teólogo, um filósofo, um grande bispo da igreja cristã. E por que nós devemos estudar um homem como esse? Por que nós devemos aprender com Agostinho? Como disse certa vez um homem de Deus, a história é nossa pedagoga ou nossa coveira. Ou nós aprendemos com os homens do passado, com os erros desses homens do passado, para não errarmos hoje, ou a história vai ser a nossa cova, vai nos enterrar. Como disse um poeta cristão do século XII, nós somos como anões sobre os ombros de gigantes. E como anões nós devemos subir aos ombros de Agostinho para nós podermos enxergar mais longe. E nós devemos sim aprender com a tradição e com o ensino desses grandes homens do passado. Jaroslav Pelikan, o importante historiador da igreja, disse que a tradição é a fé viva dos que morreram. Já o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Então, quem foi Agostinho de Hipona? Aurelius Augustinus nasceu em Tagaste, na Numídia, atual Argélia, lá no norte da África, em 3 de novembro de 354. Ele é filho de Patrício, um oficial romano pagão, mas que se converteu um pouco antes da sua morte. Sua mãe, uma piedosa e devota mulher, Mônica, que orou por toda a sua vida pela conversão de seu esposo e de seu filho Agostinho. Ele também teve um irmão chamado Navígio e também uma outra irmã, Perpétua, a qual se tornou freira. É interessante que Agostinho estudou na sua cidade natal, Tagaste, e também em Madaura e Cartago, já uma grande cidade próximo ali a Tagaste. A sua educação incluiu aritmética e gramática e também um profundo conhecimento da literatura e da língua latina. Ele se destacou em retórica, mas ele odiava o grego. Inclusive ele registrou isso no livro 2 de Confissões. Ele tinha pouco conhecimento do grego, mas também ele tinha um amor grande e uma admiração profunda pelo teatro. Agostinho teve uma juventude, um início de vida bem devasso, bem promíscuo. Ele se juntou com uma concubina que ninguém sabe o nome, ele não registrou esse nome em nenhum lugar, ali aproximadamente aos 17 anos de idade. Isso também esse relacionamento com essa concubina era reprovado por sua mãe, Mônica, tanto que ele não se casou
com ela, mas ele teve um filho com ela chamado Adeodato. Quanto aos seus estudos, certa vez ele leu a obra Hortêncio de Cícero e teve já um primeiro contato ali com o maniqueísmo que era uma seita gnóstica. E logo essa leitura o levou também ao ceticismo. Vale lembrarmos que o maniqueísmo é uma filosofia religiosa, sincrética e bem dualista, porque ela dividia o mundo entre o bem e o mal. Ela foi propagada por Manes, o maniqueu, um filósofo herege do século III. Eles dividiam o mundo simplesmente entre bom e mal. Eles diziam ali que havia um conflito constante entre o bem e o mal. Para eles, a matéria era má e o espírito era bom. Por isso eles não conseguiam entender a encarnação do Cristo, a encarnação do Verbo. Como podia um espírito bom encarnar numa carne má? Com isso, então, Agostinho adere a essa seita, adere a esse movimento. Ele torna-se professor de retórica em Tagaste e também professor de retórica em Cartago, onde ele permanece ali por 9 anos. Isso foi aproximadamente nos anos 373 a 374. Enfim, após passar 9 anos em Cartago, ensinando retórica, Agostinho muda para Roma em 383 e funda uma escola similar, uma escola de retórica. E em 384 ele vai para Milão, sempre acompanhado da sua mãe Mônica, que está ali interessada também na sua vida, na sua carreira profissional, mas acima de tudo, Mônica estava interessada na vida espiritual de Agostinho. Mônica orava pela conversão de Agostinho. Mônica tinha esperança que Agostinho ia se converter ao cristianismo. E ali em Milão, ele recebe também uma influência neoplatônica e se convence sim que existe um ser transcendente e imaterial, e ele passa a ter uma nova concepção do problema do mal. Vamos relembrar que lá no livro 8 de Confissões, conversando com Patrício, ele pergunta para Patrício se foi certo ele ter tido contato com os escritos platônicos, e ali Patrício fala para ele: olha, Agostinho, não tem problema você ter lido essas obras, porque ao final alguns escritos platônicos podem nos levar ao conhecimento de Deus. Nesse período, ali em Milão, ele conhece um outro importante homem para a vida dele. Ele conhece o bispo de Milão, Ambrósio, que era o maior orador sacro da antiga igreja latina. Assim, influenciado pelo ensino cristão da mãe e também por suas orações, bem como com o contato com a literatura platônica, convencido pelos sermões de Ambrósio, Agostinho começa o princípio da sua conversão. E o início da conversão de Agostinho foi através de um fato sobrenatural. É a famosa conversão do jardim, ou ali no horto de Milão, assentado, ele começa a ouvir uma voz que repetia, uma voz de criança que repetia: tole lege, ou seja, toma e leia, traduzindo do latim, toma e leia. Agostinho, percebendo que se tratava de uma mensagem do alto, próximo dele, ele pega o livro de Romanos, que ele havia deixado em cima de um banco, e ele abre no capítulo 13, verso 13 ao 14, e lê, que diz o seguinte: como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Assim, ele foi batizado pelo bispo de Milão, por Ambrósio, na Páscoa de 381, juntamente com seu filho Adeodato. Após a morte da sua mãe, ele então retorna a Tagaste, e ele vende toda a sua herança e distribui aos pobres. Entretanto, ele fica apenas com a casa, na qual ele transforma ali em uma comunidade monástica, onde vivia então com seus amigos monges. Após a perda de sua mãe, Agostinho teve outra perda muito triste e importante. Seu filho Adeodato morre aos 19 anos. Agostinho não queria ser ordenado padre, Agostinho não queria ser padre. Entretanto,
o bispo de Hipona o convence a ser ordenado padre. Assim, ele foi ordenado sacerdote em 391 e 4 anos depois ele foi ordenado bispo auxiliar em Hipona, se tornando bispo naquela diocese. Agostinho também se meteu em algumas controvérsias, entre elas os donatistas. Vamos lembrar que os donatistas já estavam dominando ali bastante parte da doutrina naquele momento. Os donatistas eles eram contra aqueles cristãos, aqueles sacerdotes que haviam na perseguição do imperador Diocleciano abandonado a fé. Eles não queriam que esses sacerdotes voltassem à fé cristã, voltassem a exercer o sacerdócio. Agostinho ali vai contrário aos donatistas, bate de frente com eles e diz que eles estavam acabando com a unidade da igreja cristã. Agostinho também combate outra controvérsia, a controvérsia pelagiana, o pelagianismo. Pelágio era um bispo britânico que nasceu ali em meados do século IV, que defendia o livre arbítrio. Agostinho combate o pelagianismo, combate Pelágio. Pelágio ele é condenado também herege pelo bispo de Roma, e Agostinho ali produz algumas obras que vão combater esse ensino de Pelágio. Agostinho combateu desenvolvendo uma soteriologia que tinha duas convicções centrais. A primeira, a total corrupção dos seres humanos após a queda, ou seja, a depravação total, e a segunda, a soberania de Deus. Agostinho também combate um remanescente do arianismo que sobrou ali do concílio de Nicéia em 325. Vamos lembrar que nesse concílio de Nicéia, Ário, que era um presbítero de Alexandria, que defendia que Jesus era um demiurgo, ou seja, um Deus menor, ele partia também do princípio gnóstico, que a matéria era má e o espírito era bom, ou seja, como nós já falamos, como pode um espírito bom ser encarnado em uma carne má? Assim também Agostinho combate em seu tempo um remanescente desses arianos que sobraram desse movimento que foi decretado como herege no concílio de Nicéia. Após 40 anos como bispo de Hipona, durante um cerco na cidade feito pelos vândalos, em 28 de agosto de 430, Agostinho falece. Seu corpo repousa em Pávia, na Itália. Embora os vândalos destruíram praticamente toda a cidade, a catedral que Agostinho era bispo e a sua biblioteca ficaram intactas. Há aproximadamente 93 a 94 obras de Agostinho, mas vamos citar aqui algumas mais importantes. Vamos falar logo da primeira Confissões de Agostinho, que foi escrita ali em 397 e 398, a qual é dividida em 13 livros. Os 9 primeiros contam a sua vida e trajetória até o início da sua vida religiosa. O livro 10 traz reflexões sobre o tempo e a memória. Os livros 11 a 13 traz reflexões sobre Deus e a criação. Escrevendo Confissões, Agostinho cria um novo gênero de literatura, a autobiografia, que ainda não existia naquele século e momento. Outro grande escrito seu é Cidade de Deus, De Civitate Dei, que ele começou a escrever em 413 e acabou em 426. Ele escreveu para dar respostas às pessoas que estavam questionando sobre a invasão dos vândalos, dos visigodos, dos bárbaros à cidade de Roma. Agostinho ali fala de duas cidades, dois amores, o amor a Deus e o amor a si mesmo, e trata também de vários outros temas teológicos. Outro escrito importante é da Trindade, De Trinitate. Ele vai tratar ali desse importante tema, dessa importante doutrina sobre a Trindade, e vai trazer ali analogias importantes para o desenvolvimento e entendimento da Trindade. Outro escrito importante de Agostinho é o Enquiridion, que é um manual a respeito da vida cristã. Um outro escrito importante é chamado Sobre a Doutrina Cristã. Agostinho vai trazer reflexões a respeito da cultura, da educação e da interpretação bíblica. Quero deixar aqui para vocês indicações de 3 versões de Confissões. Eu acho que um livro é importante para entendermos a vida de Agostinho e de suas reflexões. Tem aqui em minha mão uma edição das Edições
Paulinas, muito bom. Essa edição tem os 13 livros. Tem aqui uma outra edição da Cultura Cristã. Essa tem apenas os 10 livros e contém no começo uma pequena biografia de Agostinho. E uma outra versão que eu estou lendo agora no momento é essa traduzida direto do latim, muito boa, da Pencal, capa dura. Ela está em 2 volumes. Esse aqui é o volume 1 e também tem o volume 2. Portanto, que nós possamos aprender com a vida desse importante pai da igreja, desse importante homem cristão, filósofo, Agostinho de Hipona. Como ele bem disse no livro 1 de Confissões: nos criaste para ti, Senhor, e o nosso coração fica inquieto enquanto não repousa em vós. Que através também da vida de Agostinho nós possamos aprender a repousar em Deus.